vídeo agora para explicar o funcionamento, a implementação de fato do Perceptron. Vou começar criando um código aqui, perceptron.r, e aqui dentro eu vou criar uma função chamada perceptron.train, que vai fazer o treinamento para mim. Estou usando o R como tenho usado com vocês, sempre, né? Nos outros vídeos também. Alguém vai me passar aqui um determinado conjunto de dados, tá? Tem alguns parâmetros a mais, daqui a pouco eu crio eles. E o que eu vou fazer com esse dataset, né, com esse conjunto de dados? Eu vou fazer algo assim. A última coluna do meu dataset eu vou considerar como sendo a classe que eu desejo aprender. Então, a partir disso, o que eu faço? Eu pego o meu dataset da coluna 1 até a coluna class ID -1. E isso vai compor para mim o meu conjunto de exemplos. E o conjunto de classes, ele é dado pela coluna class ID apenas. Então a minha ideia é ter um conjunto de dados mais ou menos assim. Ó. Deixa eu até ir aqui para um outro terminal. Suponha que eu queira aprender o end, uma tarefa end, o end lógico. Tá? Aliás, pode ser o end lógico para começar. Então suponha que eu tenha algo assim. Se eu entregar 0 e 0, a resposta eu quero que seja 0. 0 e 1, a resposta é 0. 1 e 0, a resposta é 0. 1 e 1, a resposta é 1. Eu quero simplesmente aprender essa última coluna aqui. Ó. Então eu vou entregar esses dois valores como x1 e x2. Eu desejo aprender essa última coluna que seria o meu y. Repare que dessa forma o x vai conter para mim todas as linhas, todas essas 4 linhas aqui, pessoal. Todas as 4. Só que ele vai ter só as duas primeiras colunas e o y vai ter a última coluna, que seriam as classes de resposta esperadas. Tá? O que eu vou fazer em cima disso? Eu vou começar de fato o meu processo de treinamento agora. Qual que é a ideia do processo de treinamento? Como vocês já viram, eu preciso de algumas equações, ou no outro vídeo, né? Umas equações de adaptação dos pesos W que eu tenho, tanto o W1 quanto o W2, e do θ. Tá? Como é que vai funcionar essas equações? Né? Eu já tinha até formulado antes, mas vamos colocar aqui de novo. O meu W1 no instante seguinte de tempo ele será igual ao W1 no próprio instante atual de tempo, menos um eta, produto pela minha derivada parcial do erro ao quadrado, vou representar dessa forma, no sentido de W1. No sentido desse W1. Assim como discutido no vídeo anterior. A mesma coisa com W2, se você não viu, vá para o vídeo anterior e veja. E a mesma coisa vai acontecer com θ. Então tem esse mesmo comportamento para θ, esse mesmo comportamento para θ. E aqui, finalmente, a derivada no sentido de θ. Né? Se você não se lembra de cálculo desse tipo de cálculo, aliás, mais básico, né? Procure estudar um pouco de cálculo, rever cálculo. Né? Sem cálculo, realmente, não dá para a gente entender isso com detalhes, é impossível. Tá? Aí, o que eu vou fazer? O que o meu treinamento vai fazer para mim? Olha só, eu vou inicializar um W1, W2 e um θ. Eu vou chamar W1, W2 e θ de um certo vetor que eu vou chamar de pesos. Tá? Weights. Então eu vou chamar esse cara de weights. E esse vetor ele vai ter essa informação para mim. Ele vai ter W1 primeiramente, o segundo elemento vai ser o W2 e o terceiro vai ser para mim o θ. Olha como é que eu vou gerar esse vetor pesos. Repara que ele é gerado de forma aleatória. Eu vou gerar usando uma distribuição uniforme, onde o mínimo será menos 0,5, o máximo será mais 0,5, fixo mesmo. E eu vou gerar um conjunto de pesos. Esse conjunto de pesos ele vai ser dado pelo número de colunas que eu tenho no conjunto X mais um exatamente para eu poder gerar um θ. Repara que como eu tenho em X duas colunas, olha quem vai ser X para mim, primeira e segunda colunas relativas a esse conjunto de dados para aprender a tarefa AND, a tarefa do AND lógico, né, do E lógico, vamos falar assim. Repare que como eu tenho duas mais uma, eu vou ter dois pesos, um relativo à primeira variável, a primeira coluna, um relativo à segunda coluna e um relativo ao θ
que muda para mim o ponto de interceptação do meu hiperplano conforme vídeo passado. E repare que aqui eu inicializei esses pesos de forma aleatória. Qual que é o meu próximo passo? É adaptar esses pesos para que haja convergência. Para ver a adaptação, olha o que eu vou fazer. Para cada linha aí que eu tiver no meu conjunto X, que tem um número de linhas, repara que N-row é o número de linhas, o que eu faço? Pega para mim um exemplo desse contido em X, que está na linha I, e esse exemplo ele vai fazer o treinamento para esse exemplo. Como é que ele faz o treinamento para esse exemplo? Ele, em primeiro lugar, ele precisa aplicar esse exemplo no Perceptron. O que significa aplicar esse exemplo no Perceptron? Significa que de alguma forma ele vai verificar como que é o resultado do Perceptron se eu aplicar esse X com esses pesos atuais. Conforme o vídeo passado, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma função chamada net. Essa função será os pesos, produto pela entrada. Quem que é a minha entrada? Repara só, a minha entrada é um X, seguido de um 1 no final, que é uma vez o θ. E aqui eu já estou fazendo o produto de x1 por w1, x2 por w2 e uma vez θ, para calcular a função net, conforme o vídeo anterior. Aplico agora a minha f de net, que vai me dar uma resposta. Conforme o vídeo anterior, quem que é f de net? Olha só. A minha f de net vai ser uma função com essas características, olha só, uma função bem simples. Ela recebe um certo valor de net, e se essa energia net recebida pelo meu neurônio for maior do que um certo limiar, no caso 0,5, pode ser maior ou igual também, tá? 0,5, eu vou retornar aqui no meu caso 1. Caso contrário, eu vou retornar 0. Conforme o vídeo passado, a ideia disso é gerar um ponto de corte do meu hiperplano que uma região do meu espaço vai retornar valor 1, a outra região vai retornar valor 0, pessoal. E aqui eu volto para o treinamento do Perceptron, né? Acabei de aplicar essa saída, repara que esse y é um y que eu obtive. Eu vou chamar isso daqui de y.o, que foi o obtido. Qual que é o y esperado, ou seja, a classe esperada? Ela está contida dentro do meu conjunto y, que é um vetorzinho para mim. Então eu vou pegar esse elemento que está numa posição i correspondente como esperado. Qual que era a função de erro que eu tinha comentado com vocês? Olha, a minha função de erro será o que eu espero, que é y, menos o que eu obtive, que é y.o. O erro que eu vou considerar com vocês é o erro quadrático, né? Justamente para eu ter uma função convexa, como eu comentei no vídeo anterior, para que ela tenha um mínimo apenas e eu consiga convergir para esse mínimo. Relembrando com vocês, quem vai ser essa derivada aqui, ó? Vamos pegar essa derivada para começar. Vou começar com essa derivada aqui, ó, parcial. Está lá no outro vídeo, né? Para quem não viu ainda. E quem não se lembra de derivada, de novo, né? Estuda em cálculo. Sem estudar cálculo a gente não consegue resolver isso daqui. Eu vou deixar assim, ó. É uma derivada do erro no sentido de W1, que nesse caso será 2 vezes o meu erro, como vocês podem ver no vídeo anterior, multiplicado por menos o primeiro x, menos o x na posição 1, na minha posição 1. Eu vou ter o mesmo comportamento para o W2. Ó. Repara que eu preciso fazer a mesma coisa, só que aí para x2. E eu vou ter o mesmo comportamento para W3, para θ. Só que no caso de θ, como eu derivo no sentido de θ, isso dá 1. Então são essas 3 derivadas. Só que ao invés de fazer as 3 derivadas dessa maneira, eu costumo fazer de uma maneira muito mais enxuta. Então a derivada minha vai ser isso daqui, ó. Olha só que interessante. Vai ser já 2 vezes o meu erro, multiplicado nesse caso por esse vetorzinho aqui, ó. Porque o vetor já dá para mim os valores de x, ó, menos esse vetorzinho, obviamente, porque a derivada faz com que esse termo fique negativo. Tá? Então aqui eu já tenho a minha derivada. O que eu preciso fazer? Adaptar os pesos. Olha o que eu vou fazer. Vou usar esse mesmo tipo de processamento vetorial. Ó. Os pesos recebem os pesos, menos um eta, multiplicado pela derivada. Quem é a derivada? É essa daqui. Já está calculado, né, como a gente fez no vídeo anterior. Reparem, eu vou precisar executar isso por várias e várias vezes. Enquanto eu tiver uma medida de erro total, que eu vou chamar de erro quadrático, squared error, o erro quadrático,
Enquanto esse erro for maior do que um certo limiar, continue treinando para mim. O que é treinar? É pegar cada linha do meu conjunto de dados e alterar pesos e θ até eu chegar num cenário que haja convergência. O que eu vou fazer com esse erro aqui? Ó? Eu vou inicializá-lo como 2 vezes esse limiar. O limiar vai ser um controle de condição de parada do meu algoritmo. Né? Eu vou definir o limiar inicialmente como algo do tipo 1 vezes 10 a menos 3, por exemplo. Tá? E aí eu inicializo o meu erro como 2 vezes o limiar. Quando eu entrar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. O erro vai receber 0, porque aí eu começo a processar o treinamento aqui para o conjunto de dados inteiro, né, variando de 1 até o número de linhas. E aí o que eu faço nesse erro quadrático? Eu vou guardar nele um somatório de todos os erros ao quadrado. Quando eu faço com que o erro seja somado ao quadrado, veja, eu elimino o problema de um erro positivo anular um erro negativo, porque pode ser que eu esperava um 1 e deu um 0, e pode ser que eu esperava um 0 e deu um 1, e aí vai dar ou um erro mais 1 ou um erro menos 1, e quando eu somo todos eles, um anula o outro e fica um erro 0 total, que daria, não seria legal. É melhor eu fazer essa soma com erro quadrado, porque daí eu perco essa noção de sinal, digamos assim. E aí eu consigo fazer esse processo de convergência de uma maneira mais elegante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir para que vocês possam ver qual é o erro. Qual é o erro que nós obtivemos aqui a cada iteração. Olha só o que eu vou fazer com o erro. Eu ainda vou pegar esse erro e eu vou normalizá-lo. Eu posso ter um conjunto de dados com muitas linhas, né, e outros com poucas linhas. Então, quando eu normalizo aqui, ó, eu vou ter um erro, ele é um erro relativo a cada linha que eu tenho no conjunto de dados. Fica mais fácil de eu definir um threshold, né, um limiar para a parada do meu algoritmo. Vou fazer um pulo de linha aqui para ficar um pouco mais legal. No final, o que eu retorno? Eu retorno só os pesos. Os pesos, na verdade, foram os termos que foram adaptados nesse algoritmo para o processo de convergência, para que eu consiga, após o processo de convergência, aliás, para que eu consiga representar uma função que corta o meu espaço, separando uma região que vai ser classificada como mais 1 e a outra como 0. Que são as minhas duas classes, repare. Repare que o perceptron só me dá a classificação 0 e 1. Se eu quiser mudar essa função, eu posso. Obviamente, isso aí, dependendo da situação, vocês vão perceber, isso aqui vai impactar nas derivadas e tudo mais, e a formulação toda tem que ser diferente. Para prosseguir aqui com vocês, vamos testar, né? Vamos fazer um pequeno teste aqui. Aliás, só um detalhe, esse 2 aqui ele nem é necessário, tá? Porque uma vez que eu vou precisar definir o eta aqui, que é uma constante definida, que define o passo de aprendizado do algoritmo, esse 2 não faz a mínima diferença. Mas eu vou deixar ele assim, porque surgiu da formulação, né? Só para lembrá-los bem rapidamente, cada derivada dessa, ela surge do seguinte, né? O erro ao quadrado, ele era dado como esse valor esperado menos o que foi obtido, elevado ao quadrado. Isso vai me dar o que? Ó? Vai dar uma derivada para mim no sentido de qualquer termo, que vai ser o 2 vezes o y menos o yo, vezes a derivada, a menos derivada desse y.o no sentido de uma variável qualquer, que pode ser w1, pode ser w2 e pode ser o próprio θ. Tá, pessoal? Só para lembrar aqui muito rapidamente. E aí foi daí que surgiram as derivadas. Essa derivada em particular, tá? Eu vou agora rodar esse caso, só para a gente ver. Vamos ver se eu carrego e tá tudo ok. Abro o R. Carrego o meu código aqui, Perceptron. Vamos lá. Vamos ver se ele roda. Perceptron.train. Eu vou passar para ele um conjunto de dados. Deixa eu abrir primeiro meu conjunto. Vou carregar meu conjunto aqui com read.table. E o meu conjunto se chama end.dat. E vamos ver, né, se funciona. Não tem, aparentemente está certo, mas não custa testar. Passo meu conjunto de dados. Posso passar um certo eta e um certo threshold. Eu vou deixar o eta valendo 0,1 e eu vou deixar o threshold fixo como ele está. Repara só, ele já deu um erro aqui para mim numa linha específica. Esse erro aqui é algo simples, tá? Não é nada muito difícil. É porque esse x que eu obtive aqui dentro do meu algoritmo, ele está vindo como uma linha, esse x aqui, ó,
deixa eu só descer, esse x aqui está vindo para mim como uma linha existente dentro desse data frame. O data frame é um tipo de dado do R um pouquinho chato. Fica mais fácil se eu converter isso daqui para algo numérico. Assim, ó. Isso aqui vira um vetor numérico para mim. Aí eu acho que não vai dar esse problema. Vamos ver. Deixa eu carregar o código e deixa eu rodar. Repara que ele convergiu. Ele treinou e convergiu e chegou numa solução. Se eu rodar de novo, ele vai convergir para outra solução eventualmente. Que pode ser uma solução possível também. Veja, nada impede de que ela funcione. É outra solução. Por que as soluções são diferentes? Porque eu começo a partir de um vetor aleatório aqui, ó, de pesos e θ. E aí ele converge para soluções diferentes. Eu vou fazer um pequeno exemplo agora de teste para vocês, que é o teste do nosso Perceptron, para ver se ele está funcionando ou não. Muito trivial. Ó. Alguém vai me dar um certo padrão de entrada aqui e eu vou passar os pesos aqui à frente. Quais são os pesos que foram treinados? O que eu preciso fazer? Encontrar a função net, porque toda vez que eu rodo um Perceptron, o que o Perceptron faz é simplesmente isso daqui, pessoal. Ele computa essa função net aqui, ó, que eu vou trazer para cá para vocês. Olha só, calcula essa função net. Uma vez que ele calculou a função net, ele aplica a tal da f de net para produzir um resultado de saída. Pronto, produziu um resultado de saída. Está aqui o teste do nosso Perceptron. Ele recebe um certo x, vai fazer cada termo de x vezes cada peso, W1, W2, e uma vez o θ para somar um certo θ e gerar um deslocamento no hiperplano, como se fosse uma função ax mais b, onde b gera um deslocamento da minha reta para cima ou para baixo de um gráfico, né? Onde se eu tenho uma reta que passa um gráfico, ou ela sobe ou ela desce de acordo com o b que eu tenho, que gera um ponto de interceptação. Lembrando aqui um pouco de matemática, né? Não tem como a gente fugir, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu carrego o meu código, eu vou rodar o meu treinamento e vou salvar os meus pesos obtidos aqui. Ó. Eu vou salvar... salvei já os Ws. Pronto, está aqui. Olha o que eu vou fazer. Roda para mim perceptron.test fazendo o seguinte. O que eu passo? Pesos. E eu vou passar um certo vetor de entrada. Se eu passar 0 e 0, a saída tem que ser 0 para o end, né? Deixa eu dar vírgula aqui certinho. Opa, de novo ele deu problema com o meu x, né? Então vou mais uma vez aqui forçar para ele virar um vetor de números. Ó. Mais uma vez, como eu fiz com vocês. Então vamos lá. Carrego de novo meu código e rodo. Vamos ver o que ele está reclamando aqui para mim. Perceptron teste. Deixa eu só dar uma olhada. Ele recebe x, que está sendo passado aqui para ele como algo numérico. Até aqui está tudo certo. Multiplicado por pesos, que é o que vem depois. Eu troquei, pessoal, foi mal aqui nos parâmetros. Ó. Eu tenho que passar primeiro para ele x e depois os pesos, não é isso? É primeiro x e depois os pesos no teste. Primeiro eu passo, acho que x, que seria 0,0, e depois os pesos, w. Tá? Repare que 0,0 me dá 0, 0,1 ele tem que me dar 0, no caso do end, lógico, né? 1,0 ele tem que me dar 0, e 1,1 ele tem que me dar 1 como resposta. Certinho. Se eu rodar de novo o meu Perceptron, e repara o que é o treinamento, é a adaptação dos pesos, para que eu consiga fazer o aprendizado, conseguir separar o que é 0,0 de entrada tem que dar 0 de saída, porque eu tenho um end lógico, 0 e 1 tem que dar 0, 1 e 0 tem que dar 0, e 1 e 1 tem que dar 1. Se você não se lembra de operações lógicas, né, vale a pena estudar um pouco aí sobre lógica booleana. Eu vou rodar gerar um outro W. Esse W é diferente do anterior, se você voltar o vídeo vai ver. E aí se eu rodar também agora com 0 e 0, veja que ele dá 0 de resposta, 0 e 1 dá 0, tá certo? 1 e 0 e finalmente 1 e 1. Perfeito, é o que eu queria. O que eu vou fazer agora só para a gente fechar? Eu vou criar aqui uma função, perceptron.plot. Ela vai servir para a gente plotar onde está o tal do hiperplano que o Perceptron criou. Eu vou passar os pesos, e olha só a minha ideia é meio simples, tá? Existe uma função no R, eu acho que ela se chama Field Contour, deixa eu pôr aqui no Field Contour, é isso mesmo, essa função aqui, ó. Field Contour, acho que é isso, deixa eu verificar, isso.
o que eu consigo fazer com ela? Eu consigo pegar uma variável aqui que eu vou chamar de intervalo, vai, chamar ela de intervalo, chamar ela de range, vai, R. Eu vou fazer assim, ó, faz com que todos os possíveis valores de x1 sejam de 0 a 1 e eu os divida numa sequência de comprimento 100. O que ele vai fazer para mim? Ele vai criar para mim valores de 0 a 1, dividindo bem de intervalos bem pequenininhos até formar 100 valores nesse intervalo. Aí tem uma função chamada alter, que se eu passar o R duas vezes aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passar para mim como se x1 fosse R e todo x2 fosse R. O que significa isso? Significa basicamente isso daqui, ó. Deixa eu sair daqui para mostrar para vocês. Se eu abrir aqui o meu dataset end.dat, significa que x1 vai ser essa variável, x2 vai ser essa. Eu vou ter todas as variaçõezinhas. Tá? E aí eu chamo uma função aqui. O que essa minha função vai fazer no meu alter? Vamos ver se eu me lembro bem aqui. Eu vou passar isso como se fosse um x, como se fosse um x1 e um x2. E a minha ideia é bem simples, ó. Monta um vetor para mim que contenha x1 e x2 e o último elemento é 1, e aí você vai fazer um produto pelos pesos. Então ele vai fazer todo o possível valor de x1, produto por W1, todo o possível valor de x2, produto por W2, e uma vez θ para todos os casos, e me retornar aqui uma matriz resultante. Vamos chamar isso daqui chamar de M mesmo. E aí no field contour, eu falo assim, ó, plota para mim R por M. Ele vai fazer um plot para mim de todos os possíveis valores de entrada e saída para x1 e x2. Se der certo, né? Vamos ver aqui se eu me lembrei direito disso aqui. Então eu vou abrir meu código aqui mais uma vez e vou treinar o meu perceptron. Então olha só. Faz um perceptron.train. Passo aqui para ele meu dataset, que vai ser o end. Foi mal, deixa eu abrir o end aqui de novo. Data recebe read.table end, tá aqui, abri, olha o conjunto de dados aqui, pessoal. Faço um perceptron.train para ele treinar para mim em cima desses dados. Eu vou usar aqui o eta 0,1 e vou deixar o threshold setado, ele vai encontrar para mim um W. Inclusive o W agora é diferente do anterior, porque ele é aleatoriamente inicializado, né? Chamo o perceptron.plot, se eu não me engano, né? E aí eu passo o peso para ele. Vou passar peso W, vamos ver se ele plota para mim, se funciona ou não funciona, né? Ah, funcionou. Deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu mostrar. Olha o resultado dele do hiperplano que ele gerou no espaço. Fica mais fácil enxergar esse hiperplano se eu passar a função f de net em cima dos resultados, porque se vocês notarem aqui, ó, eu só calculei net aqui, eu não calculei f de net. Então seria interessante aplicar em algum ponto aqui, ó, a função f de net. Vamos ver se isso aqui simplesmente funciona. Se eu não me engano, dá um problema, porque a minha f não está preparada, eu acho que para opções vetoriais, mas vamos dar uma olhada aqui. Rodo, isso mesmo, não está preparado para um caso vetorial. Tudo bem, não tem problema. Eu faço de um jeito mais simples aqui. Eu faço assim, ó. Todo o resultado que veio para mim aqui em M, onde M for maior ou igual a 0,5, que foi o limiar que eu coloquei, o threshold que eu coloquei, dá uma olhada aqui em cima, ó. Eu defini 0,5. Se você mudar esse valor, não muda nada, tá? O comportamento do perceptron é o mesmo, ele só gera um deslocamento do hiperplano, mas aprende igual. Posso até discutir isso aí com vocês, se vocês tiverem interesse, por que funciona e tal. Olha só o que eu vou fazer. Pega M para mim, nesses IDs específicos, e faz ele receber o valor 1, porque ele é maior do que meio. E quando ele for o complemento desses IDs, é muito louco isso aqui no R, esse menos faz com que ele faça o complemento, ele vai por 0. Vamos ver se funciona, né? Abro aqui, rodo. Dá uma olhada em onde meu hiperplano está passando, pessoal. Olha que coisa interessante. Olha isso. Olha onde o hiperplano está passando. E se eu reinicializar e rodar de novo, o hiperplano vai passar em outro local. Repara, ó, 0 e 0 tem que dar resposta a 0, que é essa cor. 0 e 1. 1 e 0. E 1 e 1 está sendo traçado, está sendo separado por esse hiperplano para cair em outro ponto que tem uma classificação que vale mais 1, ó, como vocês podem ver no degradê aqui do lado. Se eu regerar, e aí vocês podem voltar o vídeo, se eu gerar um outro W,
outros pesos, né, que tem o W1, W2 e θ, vai gerar uma outra solução. Se eu mandar plotar, olha o que acontece. Deixa eu mostrar para vocês. O hiperplano ainda está por aqui. Nós vamos gerar uma outra solução um pouco diferente, vai? Vamos ver se a gente gera uma solução mais... Ó, trouxe o hiperplano um pouco mais para esse lado aqui, ó. Vamos ver se a gente gera outro caso. Olha só o hiperplano, bem diferente. E aí continua, pessoal. Bem, esse é o primeiro vídeo só com uma implementação inicial do Perceptron. Espero que tenha ajudado vocês. Posso discutir mais sobre as funções convexas, por que isso converge, né? Porque a técnica converge. Basicamente, de certa forma, a convergência dela, eu já comentei até um pouco no vídeo anterior, que é justamente porque ela usa uma função convexa para representar o erro. Vocês vão notar que toda a técnica de aprendizado de máquina supervisionado, elas estão preocupadas em encontrar uma função que é convexa. Imagina uma função x quadrado, assim, né, que é uma função que tem apenas um mínimo, ó, e o resto vai embora para o infinito. Esse é o tipo mais fácil de função para ser usado no aprendizado de máquina supervisionado, pessoal. Espero que tenha sido útil. Se inscrevam no canal, enviem perguntas e é isso, pessoal. Um abraço.